Meus amados e minhas amadas, que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, de cada um de vocês. Nesta manhã, mais uma vez, nos reunimos para adorar e bendizer ao nosso Deus. É uma alegria podermos estar juntos, ainda que cada um na sua residência, cada um no seu lar, nós louvamos a Deus, porque nós temos essa oportunidade de juntos louvarmos o seu santo nome. E nós queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nessa manhã, aqueles que pertencem à nossa comunidade, aqueles que estão nos assistindo. É uma alegria tê-los conosco. E os convidamos que quando retornarmos, e esperamos que seja em breve, pela graça do nosso bom Deus, você venha estar aqui na nossa comunidade, louvando a Deus junto conosco. E para iniciar o nosso culto, vamos louvar ao nosso Deus, cantando o cântico Há um Doce Espírito aqui, com o nosso grupo de louvor. Cantemos todos juntos. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo e ao invés estás débil, oprimido e sem vigor, rende a presença de Jesus, e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã, porque mais uma vez as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas, porque mais uma vez o Senhor tem mostrado a tua fidelidade para conosco, e porque mais uma vez, ó Pai, o teu povo pode se reunir em torno da tua palavra, em torno das orações, dos cânticos, para te louvar, para ouvir o que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido um Deus presente, um Deus que, apesar das circunstâncias, apesar das situações,
apesar das crises em que nós estamos vivendo, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite a nossa gratidão, ó Pai, porque o fazemos não porque sejamos merecedores de estarmos diante da Tua presença, mas fazemos essa adoração e fazemos essa oração por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Para nesta manhã iniciarmos o nosso culto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 86. E nós faremos a leitura dos versículos de 8 a 13. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura, Salmo 86, dos versículos de 8 a 13. O texto diz assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome, e assim dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para conosco, e nos livraste a alma do mais profundo poder da morte. E é nessa certeza de que não há Deus semelhante ao nosso Senhor, de que nada existe que se compare às obras dele, que ele ensine-nos a caminhar nos caminhos dele e fazer a sua vontade. É nessa intenção que nós cantaremos o hino A Criação e o Seu Criador, hino número 10 do Inário Novo Cântico. Acompanhe, cante conosco, louve a Deus através desse hino. Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. Bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvarão Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Uma vez que nós louvamos ao nosso Deus, existe a necessidade agora de nós intercedermos pelos irmãos e irmãs e pessoas que necessitam do poder e da graça do nosso Deus sobre a sua vida. Também precisamos confessar os nossos pecados. Temos vários motivos, não somente para interceder, para confessar, mas também agradecemos
por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero colocar diante de vocês para que você se lembre de interceder pelos enfermos da nossa igreja, da nossa lista de oração. Ela se encontra na newsletter da nossa igreja, você pode ver os pedidos de oração que se encontram ali. Também podemos interceder e devemos interceder por todos aqueles médicos, enfermeiros que estão na linha de frente, cuidando dessa pandemia, cuidando daqueles irmãos e pessoas que estão enfermos. Também devemos interceder pelos necessitados, daqueles que estão passando por problemas financeiros, por problemas de saúde e também por problemas de relacionamentos. Temos ouvido através da mídia vários casos de abusos que não trazem um bom relacionamento entre as pessoas. Vamos interceder para que Deus haja nessas vidas, nessas famílias. Vamos interceder também pelos nossos governantes, para que Deus dê a orientação necessária e correta para esses homens. Pelos líderes da nossa igreja, principalmente da nossa igreja do Butantã. Vamos interceder por ele, pelos aniversariantes da semana e do mês em nossa comunidade. Todas essas informações, como já disse, nós encontramos na newsletter da nossa igreja. Dê uma lida nessa comunicação que enviamos toda semana, para que você esteja intercedendo. Vamos louvar o nosso Deus, mas acima de tudo, vamos pedir que Deus haja na vida de todas essas pessoas e também confessarmos os nossos pecados. Curve a sua fronte agora, silenciosamente, e depois de alguns instantes de oração silenciosa, nós estaremos orando e intercedendo por aqueles que precisam. Curve a sua fronte agora. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, nós nos prostramos agora diante da Tua presença, reconhecidos da nossa necessidade, reconhecidos de que nada somos e nada podemos fazer se não for pela Tua ação, pela Tua mediação. É por isso que nos colocamos diante de Ti agora para colocar no Seu altar, ó Pai, todos os pedidos que faremos. Queremos interceder principalmente pelos enfermos, por aqueles que estão passando por esse momento de enfermidade, dessa pandemia que tem ocorrido, dessa doença tão mortal que tem causado na vida de várias pessoas, ó Pai. Nós queremos interceder, te pedir que o Senhor, como médico dos médicos, esteja agindo nessas vidas. Em especial, nesse momento, nós queremos lembrar do reverendo Yong Ko, nosso irmão, pastor da igreja Água Viva, que está internado, que está com essa doença e que está com muitas dificuldades para a sua recuperação. Age na vida desse teu servo, Pai. O Senhor sabe o quanto ele tem te servido, o quanto ele tem sido fiel no seu ministério. É por isso que nós colocamos ele diante da tua presença, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e pode restabelecer a saúde do teu servo e de tantos outros que estão enfermos, ó Pai. Olha para eles nesse momento. Te pedimos também por aqueles que estão na frente de trabalho, pelos médicos da nossa igreja, pelos enfermeiros e por tantos outros que estão trabalhando nos hospitais nesse período, ó Pai. Que o Senhor esteja aguardando a todos eles, restabelecendo a sua saúde, tanto física como emocional, ó Pai, para que eles possam lidar com essa situação e passar por ela, ó Pai, totalmente ilesos diante dela, ó Pai. Também queremos te pedir pelas nossas autoridades, que o Senhor haja na vida deles, ó Pai, que eles possam abrir os seus olhos para ver quão importante é os cargos dele
e como eles devem fazer as suas ações e tomar as suas decisões para o bem do povo, ó Pai. Tira da mente deles, do coração deles, qualquer outra intenção que não seja o bem-estar da nossa nação, ó Pai. Que tudo que eles façam seja, antes de tudo, levando em consideração o ser humano, levando em consideração as pessoas, ó Pai. Que nada de ruim possa acontecer nesse momento e que as suas decisões sejam coerentes com o teu querer e com a tua vontade, ó Pai. Também sabemos de muitos que estão passando por necessidade financeiras, ó Pai, necessidades econômicas, necessidades materiais, que o Senhor esteja agindo na vida dessas pessoas, que a tua igreja se manifeste para que possa atender todos esses necessitados, ó Pai, onde quer que eles estejam. Que nós, como teu povo, sejamos instrumentos nas tuas mãos para sermos luz do mundo e sal da terra para esses que necessitam, ó Pai. Também pelos aniversariantes da nossa igreja, nós queremos te louvar pela vida de cada um deles, pelo aniversário de casamento, pelo mais um ano de vida que o Senhor tem concedido a eles, que a tua graça esteja sobre a vida deles, ó Pai. Nós queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor é um Deus presente, que ainda que as circunstâncias e as situações pareçam totalmente descontroladas, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos declarar isso. E também, ó Pai, nesse momento nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, que nada merecemos, que temos a nossa dependência total das tuas mãos, ó Pai. Perdoa-nos por aquilo que temos feito que tem sido do seu agrado, que tem ido contra a sua lei, a sua palavra. Restabelece-nos, ó Pai, mostra-nos sempre o teu querer e a tua vontade, e que o nosso coração esteja totalmente voltado para ouvir o que o Senhor tem para nós. Ensina-nos para que possamos aprender e viver plenamente o teu querer e a tua vontade. Te louvamos por esta manhã e por esses momentos. E fazemos essa oração em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E uma vez que nós adoramos ao nosso Deus, uma vez que nós confessamos os nossos pecados e intercedemos por aqueles que necessitam, é o momento agora de nós louvarmos ao nosso Deus. O Salmo 150 vai nos dizer o seguinte: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos retumbantes, louvai-o com símbolos sonoros. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém. E é nessa certeza de que todo ser que respira, louve ao Senhor, é que nós estaremos louvando ao nosso Deus agora através dos cânticos, junto com a nossa equipe de louvor. E nesse momento também, enquanto cantamos, faremos as nossas contribuições, traremos a casa do Senhor nos nossos dízimos e as nossas ofertas, para que assim haja mantimento na casa do Senhor. A conta da igreja e também o aplicativo do PicPay estão na tela. Você poderá fazê-lo através de TED, através de um DOC, da melhor forma que você achar. Graças a Deus e também pela sua fidelidade, a nossa igreja nesse período de pandemia tem suprido todas as suas necessidades, temos conseguido manter todas as nossas despesas. E nós louvamos a Deus, porque você tem sido fiel. E esperamos que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a sua vida, para que você continue a contribuição e trazendo à casa do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos louvar ao Senhor e vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Cantemos ao Senhor.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer, agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, teu nome santo amor. És o Deus eterno sobre toda a terra e Para a nossa meditação nessa manhã, eu quero convidar você a abrir as suas Bíblias no profeta Isaías, capítulo 6. E nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Diz assim o texto da palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto de Isaías é um texto muito importante para nós entendermos o que fazer em tempo de crise. Judá estava num abismo, era uma época de crise nacional. Uzias, que havia sido um grande monarca, que era de certa forma uma grande esperança nacional, estava morto. O país estava de luto. Que tipo de crise poderia atingir Judá a partir de então? Nós podemos observar que Judá, nesse período, passava por várias crises. Eles passavam por uma crise política interna. Com a morte de Uzias, subiu ao poder reis que não levaram Deus a sério. Eles tinham também uma crise da política externa. Vários reis, várias nações se levantavam contra Judá para submetê-las. E então eles tinham um grande problema. Eles tinham que fazer alianças com outros povos para não serem subjugados. E por isso tinham que pagar tributos pesados para essas nações. Judá também passava por uma crise econômica. Eles tinham gastado todo o dinheiro pagando tributos a essas nações.
E por isso o povo em si passava necessidade, passava por um momento de miséria. Os ricos ficavam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. A injustiça reinava no meio do povo. É por isso que eles também tinham uma crise moral. O povo se corrompeu, perdeu os seus absolutos, abraçou uma ética flácida e situacional, perderam a noção da moralidade. Diz o texto no capítulo 5 que eles chamavam luz de trevas e trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Judá havia caído pelos seus pecados. E nós observamos que por causa dessa crise moral, cada vez mais Judá se afundava numa crise espiritual. Eles haviam abandonado a Deus. O povo de Judá era um povo de filhos rebeldes, eram pior do que um animal irracional. Diz o texto do profeta que o boi conhece o seu dono, mas Judá não conhecia o Senhor. Judá estava doente. E desta forma, por causa dessas crises, Judá cada vez mais se afundava. Era um tempo que o povo passava em crise. Mas a grande questão para esse momento era o que eles deveriam fazer para enfrentar ou para passar por esse tempo de crise. E a primeira coisa que nós observamos que nesse texto que nós lemos, que o profeta dirá, é que na crise nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina sobre todas as coisas. É o que diz os versículos 1 a 3, onde no ano da morte eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as suas abas das suas vestes enchiam o templo. Diz o versículo 3 que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós precisamos saber que Deus está no trono. Mesmo no momento de crise, onde a nação de Judá estava vivendo todos esses tipos de crises, eles precisariam entender que Deus estava no trono, que Deus estava controlando todas as coisas. E nos dias de hoje, para as nossas vidas, não é diferente. As nossas crises não apanham Deus de surpresa. As nossas crises não abalam o trono de Deus. Deus sempre está reinando sobre todas as coisas. Os céus governam a terra, Deus dirige a história. Quem dirige os destinos da humanidade não são os poderosos, não são aqueles que se acham investidos de autoridade, mas quem dirige o destino de toda a humanidade é o Deus Todo-Poderoso. Esta é a grande mensagem de Isaías. Essa é a grande mensagem também do livro de Apocalipse. Deus está no trono, não importam as crises. Por isso não se desespere, porque nenhum fio de cabelo poderá cair da cabeça sem que Deus permita. Ele reina sobre todas as coisas. E além de nós sabermos de que Deus está no trono, o profeta também vai dizer que nós precisamos saber que Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele está totalmente voltado nessa situação. Quando a Bíblia diz santo, ela define. Quando ela diz santo, 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 ela enfatiza o poder e como Deus age, o que Ele é. Quando ela diz, ela coloca Deus num grau superlativo. Deus é majestoso, Ele é glorioso. Ninguém jamais pode ver a Deus, porque Ele habita em uma luz inacessível. Nós precisamos saber que Deus é santo. Nós precisamos saber que os seres mais exaltados adoram a Deus da maneira mais humilde. E nós precisamos saber também que os seres mais exaltados proclamam quem é Deus e o que Ele faz. Deus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus que luta por nós, que guerreia as nossas guerras, que se manifesta e que age poderosamente em favor do seu povo. Para tempos de crise, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar é que nós precisamos olhar para cima e saber que Deus reina sobre toda e qualquer situação.
Uma segunda coisa que o profeta vai nos dizer é que na crise também nós precisamos olhar para dentro e saber que precisamos da misericórdia de Deus. Vejam o que diz os versículos 4 a 7. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Precisamos ter uma visão pessoal da nossa real condição aos olhos de Deus. Antes de Isaías contemplar a Deus, nós observamos no livro dele que ele distribuiu uma série de ai. Ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos injustos, ai dos corrompidos moralmente, ai dos soberbos, ai dos farristas. Mas agora, quando ele se encontra diante de Deus, ele se volta para dentro de si e diz: ai de mim. Russell Shedd vai dizer que o maior dos pecados da igreja hoje é a dureza do coração, é uma falta de quebrantamento, é a ausência do choro pelo pecado. Nós precisamos ter uma visão profunda da angústia pelo nosso pecado. Nós precisamos reconhecer que sem Deus, se nós não confessarmos os nossos pecados, nós não podemos ter um acesso a Ele. Nós precisamos ter uma visão do pecado que nos rodeia. Isaías dirá: habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías se incomoda com o pecado do seu povo. Ele chora pelo pecado da nação. Ele geme de dores por causa da transgressão do seu povo. Ele não é um homem alienado espiritualmente. As feridas do seu povo estão doendo no seu coração. Ele reconhece quem ele é. Ele reconhece o problema do povo. Ele precisa também ter uma visão da graça perdoadora de Deus. Não há perdão onde não há confissão. Hoje nós pregamos uma fé sem arrependimento, a salvação sem conversão. Deus é Deus de perdão. Precisamos confessar os nossos pecados para passarmos por esses momentos de crise. Precisamos nos purificar pelo sangue de Jesus Cristo, que nos limpa de todo pecado. E uma terceira coisa que o profeta nos dirá é que na crise nós precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. É o que diz o versículo 8. O envio de Deus nunca precede a restauração espiritual. A vida com Deus é mais importante do que a vida para Deus. Vida vem antes do trabalho. Consagração vem antes do ministério. Só depois que Isaías viu a Deus e foi perdoado, é que ele pôde ouvir o desafio de Deus para a sua obra. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. A adoração vem antes de missão. Santificação vem antes de serviço. É por isso que nós, nesses tempos de crise, precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus. O chamado é dirigido a todos aqueles que foram perdoados, aqueles que se encontraram com Jesus Cristo. Uma missionária, uma certa vez, disse que ela não havia recebido um chamado, mas ela apenas obedecia à ordem de Cristo. A disposição de atender o chamado, de fazer a obra de Deus, ela só acontece depois que você realmente se encontra com Jesus Cristo. Isaías se coloca nas mãos de Deus. O fogo começou a arder em seu peito, a brasa havia queimado os seus lábios, e aí ele se levanta e se dispôs e atende. Isaías denunciou o pecado, apontou com firmeza os desmandos do rei Acás, atacou a exploração dos pobres, denunciou a ganância insaciável dos ricos, interferiu nos pactos internacionais com o Egito naquela época, em vez de confiar no Senhor, denunciou a religião sem vida.
precisamos entender para que nesses tempos de crise, nós precisamos ter essa visão. O que precisamos fazer nesse período? A primeira coisa é olharmos para cima e sabermos que Deus reina. A segunda coisa é nós sabermos de que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e precisamos da sua misericórdia. E por último, nesses momentos de crise, nós precisamos olhar para fora e ouvir o desafio de Deus e ver a necessidade do mundo. Que nós estejamos revendo os nossos conceitos e que nessa manhã nós possamos entender que o que nós devemos fazer nesse tempo de crise é olharmos da mesma forma como o profeta olhou. Olhar para Deus, olhar para dentro de nós e depois sairmos para fora. Que Deus nos abençoe nesta manhã e que a sua graça esteja sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. E assim, amados e amadas, mais uma vez, nós louvamos ao nosso Deus. Nós, como seu povo, nos reunimos para adorá-lo, para nos colocarmos e nos prostrarmos diante dele, reconhecendo a nossa dependência total dele. E nós o louvamos através de cânticos e também nos edificamos com a sua palavra. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre a vida. E agora recebamos a bênção do nosso Deus. E agora, amados e amadas, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça excelsa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Santo Espírito de Deus estejam hoje sobre nós, povo de Deus, reunido não somente aqui, em cada lar, mas em toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Fiquem na paz e que o nosso bom Deus os abençoe. Amém. Compartilhando aqui uma música que espero sirva de reflexão, pensamentos, oração em tempo de isolamento social, por conta dessa questão toda. A letra é do Ben-Hur Teixeira Macedo, a música é minha, Marcos da Cunha Ribeiro, e espero que seja legal para vocês, tá bom? Somente em Cristo eu encontro paz nas minhas horas de aflição, quando ninguém me parece entender, que busco, procuro compreensão, só meu Jesus me estende a mão. Então eu vejo Cristo é atual e como amigo é o ideal, pois quando todos me deixam tão só, eu chamo e Ele ouve minha voz e me dá força, consolo e paz. Por mim, meu Senhor, quando triste ou abatido estou, Ele oferece o seu amor. Da escuridão então eu vejo o sol, minha alma canta ao ver a luz, porque
sofrer. Eu conto com meu Jesus, que me dá força, consolo e paz. E assim, depois do nosso culto de encerramento, das partes de encerramento que realizamos, continuamos com a nossa programação. Teremos agora o nosso culto infantil, dedicado especialmente para as crianças, e nós gostaríamos que todos participassem. A mensagem desse domingo estará a cargo do reverendo Ismael Rachid Júnior. Ele trará a mensagem para o coração das crianças da nossa igreja. Em seguida, nós teremos a nossa escola dominical, que será dirigida pela nossa irmã Cristina Salomão e pela Vera Heller. Que Deus as abençoe. Essa aula da escola dominical será feita através do Zoom. O link para você acessar essa aula está colocado no nosso grupo de WhatsApp. É só você ir lá e clicar no link e participar dessa aula. Nós gostaríamos de contar com a presença de todos. E depois disso, tenham um bom domingo e que Deus os abençoe durante a semana também. Um grande abraço e fiquem na paz.